Todos os anos chega a cerimônia do Oscar e as mesmas duas categorias geram sempre a mesma dúvida: edição de som e mixagem de som. Muitas vezes, os mesmos filmes concorrem nas duas categorias. Mas qual a diferença entre elas? Para entender essa diferença, a gente precisa entender melhor dois conceitos que têm relação com a origem do som num filme: diegético e não diegético. Diegética é toda a música ou som que tem origem dentro do mundo da história naquele momento. É o som de um tiro quando uma arma é disparada, o som de um objeto caindo no chão, o som do piano tocando no bar. Todos os sons poderiam ser ouvidos pelos personagens se eles estiverem perto o bastante ou prestando atenção. Já um som não diegético é qualquer som que não tem origem no mundo da história no momento que a ação está acontecendo. Pode ser uma música, uma narração ou efeitos sonoros. Todos sons que os personagens não podem ouvir. Quando uma cena está sendo gravada, a parte mais importante a ser capturada são os diálogos. Normalmente, a maioria dos sons diegéticos que a gente ouve quando o filme está pronto são gravados separados. É função do editor de som decidir o que vai ser ouvido durante uma cena e de encontrar esses sons. Então, a edição de som é o trabalho de procurar e escolher todos os barulhos que ouvimos numa cena. A mais comum é através de uma coletânea de sons gravados previamente. Normalmente, editores de som têm suas próprias coleções de sons. O supervisor de edição de som de Onde os Fracos Não Têm Vez, Skip Livesey, por exemplo, usou sua biblioteca particular de sons de vento para o filme dos irmãos Coen. Se por acaso um som não é encontrado numa dessas coletâneas, ou nenhum soa exatamente como o editor de som e o diretor desejam, eles têm que ser produzidos. Eles podem ser literalmente gravados, ou seja, se um som de um trem é necessário, eles encontram um trem e gravam. Ou um som pode ser produzido artificialmente. O trabalho de produzir esses sons é chamado de Foley. No caso de Jurassic Park, por exemplo, seria impossível encontrar um dinossauro para gravar seu som, e ninguém sabe que sons eles faziam. Por isso, os sons tiveram que ser criados. O som do Tiranossauro Rex é uma mistura de sons de um filhote de elefante, um crocodilo e um tigre. A mixagem de som é a junção de todos os elementos sonoros de um filme. Cabe ao responsável pela mixagem juntar diálogos, sons e música de uma maneira em que todos esses elementos trabalhem em harmonia e ajudem a contar uma história. Isso envolve escolher quais sons vão ser enfatizados e quais vão ser atenuados, dependendo da necessidade em cada momento da cena. Como nessa cena de Babel. Uma personagem que é surda vai a uma festa com os amigos. O som durante a cena varia entre momentos onde só ouvimos a música, momentos onde também ouvimos as pessoas à sua volta e até onde não ouvimos nada. Quando somos colocados na perspectiva da personagem. Esse é o trabalho da mixagem de som. Resumindo, a edição de som é o que decide o que vai ser ouvido. A mixagem de som decide como tudo vai ser ouvido.